meus amores lindinhos da minha vida. Vamos falar aí do nosso penúltimo compartimento, que é o núcleo celular. Eu gosto sempre de deixar o citoplasma para o final. Eu gosto de falar das organelas depois que eu já falei do núcleo, para que vocês entendam mais ou menos algumas coisas. Que eu acho que quando a gente intercala, a gente fala primeiro do citoplasma, fica mais difícil de vocês entenderem as organelas. Então, o núcleo da nossa célula, lembrando que a gente está fazendo um estudo das células eucariontes, então a gente tem esse núcleo dividido por uma membrana, que é uma membrana carioteca. E nas nossas células, a gente fala que ela é o centro de controle da nossa célula. É a função do nosso núcleo, centro de controle da nossa célula. Por quê? Porque tudo que acontece no nosso organismo, ele acontece por quê? Porque existe uma ordem que se passa dentro do núcleo das nossas diferentes células, que vão ser executadas, essa ordem vai ser executada, né, pelas organelas que estão presentes lá no citoplasma. Por isso que eu disse para vocês que eu preferia falar do núcleo primeiro a falar do citoplasma. Além disso, outra função do nosso núcleo é guardar as informações hereditárias que nós temos. Então vamos lá. As nossas células apresentam um material genético guardado dentro do seu núcleo, material genético DNA, que vai ali, além de controlar as funções da nossa célula, ela também vai servir o quê? De arquivo das nossas informações hereditárias. Nesse slide eu coloquei para vocês tentarem começar a visualizar o núcleo separado de um todo maior que a nossa célula. Então essa imagem, a gente tem ali de verdinho, ó, eita, sempre perco a minha mão. A gente tem ali de verdinho, ó, a membrana plasmática. É como se eu tivesse feito um corte e abrir essa membrana plasmática. Então eu observo que o núcleo está mais ou menos no centro da nossa célula e esse núcleo está ligado ao citoplasma por meio das organelas, por meio do retículo endoplasmático rugoso. Essa membrana que está separando o nosso núcleo do citoplasma, vocês podem observar ali os buraquinhos, elas apresentam poros. Para que servem esses poros? Para que as informações que o núcleo está passando para a nossa célula cheguem até o citoplasma da nossa célula, que é onde efetivamente esses comandos que o nosso núcleo está dando vão ser executados. Essa é uma outra imagem. É uma célula de massinha que ficou muito linda de bonita, né? Que vocês podem observar que ali no centro da nossa célula a gente tem um núcleo e dentro do núcleo a gente tem uma outra estrutura. É como se fosse o núcleo do núcleo, que é chamado de nucleolo. Se eu pegar esse nucleolo e abrir, eu vou enxergar realmente que tem um núcleo dentro do núcleo. O nucleolo está ali presente, né? Eu tenho, fora desse nucleolo, eu vou ter o quê? Eu vou ter ali uma série de estruturas que são chamadas de cromatina. Renata, meu Deus, que nome difícil. Gente, lembra da cromoterapia, que era a terapia feita baseada nas cores? A cromoterapia é o que? Uma quantidade de cromossomos que a gente tem ali, que tem a capacidade de absorver corantes que a gente utiliza para observar essa célula no microscópio. Isso é chamado de cromatina. Quando a gente fala ali de nucleoplasma, é análogo ao citoplasma das nossas células. Então, efetivamente, quando a gente fala de núcleo, é como se eu estivesse falando ali de uma célula dentro da célula. A cromatina, a gente tem ali também diferenças
de heterocromatina e eucromatina, que eu não vou entrar nesses pormenores agora, por se tratar de uma aula de 9º ano. Sim? Bom, falando do que está guardado dentro do nosso núcleo, o que está guardado dentro do nosso núcleo é uma molécula conhecida como DNA. Percebam que eu coloquei ali para vocês, entre aspas, que é o comandante da nossa célula. A partir das informações dadas pelo DNA é que a nossa célula vai executar todas as funções que ela tem para executar. Mas a linguagem que o nosso DNA fala é diferente da linguagem que o nosso citoplasma entende. Então, a gente precisa ali de uma molécula executora que vá traduzir o que o nosso DNA quer falar para que o nosso citoplasma, as nossas organelas que estão presentes ali no nosso citoplasma, possam executar. E alguém faz ideia de que linguagem é essa? Qual é a linguagem que o nosso DNA fala? É a linguagem proteica. Então, o DNA, ele vai se comunicar com as nossas organelas, com a nossa célula, a partir da linguagem de proteínas. Ele vai falar assim, RNA, monte a proteína que vai fazer isso. E o RNA vai montar essa proteína que vai dar essa informação para as nossas organelas. Fala que é legal. É muito legal a gente conhecer o nosso corpo, o nosso organismo, né? E o que o nosso DNA tem de mais legal? Ele é formado por um grupamento fosfato, uma pentose, que é um açúcar, que no caso do DNA é a desoxirribose, e por bases nitrogenadas, citosina, guanina, timina e ademina. São 4 as bases nitrogenadas. Se você tem mais ou menos 14, 15 anos, você nunca ouviu falar de uma cantora chamada Gal Costa, dá o Google na Gal Costa. Por quê? Porque essas bases nitrogenadas você precisa o quê? Decorar. Que o C sempre vai se ligar com o G, é a Gal Costa, e o A sempre vai ligar com o T, que é o Aguinaldo Timóteo. Dá um Google, vê quem é a Gal Costa e o Aguinaldo Timóteo para você não esquecer isso na sua vida. E lembra que eu falei para vocês que existe uma molécula que ela é executora? Então, o RNA é esse executor, né? Então, o RNA, ele também é formado por um grupamento fosfato, um açúcar, que é a pentose, e por bases nitrogenadas. A pentose do nosso RNA é a ribose. As bases nitrogenadas são citosina com guanina, é a Gal Costa, e ao invés da gente ter o Aguinaldo Timóteo, a gente tem a adenina com a uracila. Eu vou retirar a timina no RNA e vou colocar a uracila. Sim? Então, embora a molécula de DNA e a molécula de RNA sejam muito parecidas, elas são diferentes na sua composição principalmente, né? Eles são formados, esse conjunto de um grupamento fosfato, uma pentose e as bases nitrogenadas formam o que a gente chama de nucleotídeo. Aqui eu coloquei para vocês verem o que acontece quando a gente tem um DNA e um RNA. O DNA, a gente fala que é fita dupla, é dupla hélice. Por quê? Porque a gente tem ali uma complementação entre uma fita de DNA e a outra fita de DNA, ó, formam ali a nossa espiral. Quando a gente está falando do RNA, eu estou falando de uma fita simples. Por que ela é uma fita simples? Porque ela vai se acoplar ali ao DNA e, a partir da ordem das bases nitrogenadas do DNA, ela vai o quê? Ela vai saber qual é a proteína que ela necessita montar, quais são os aminoácidos
que ela precisa coletar ali no citoplasma, porque o DNA não sai de dentro do núcleo, para que ela possa montar as proteínas que o nosso organismo possa entender. Então, na verdade, o nosso RNA vai traduzir em linguagem proteica a informação que o nosso DNA, o comando que o nosso DNA está dando. Então, a gente pode observar exercícios nos quais a gente tem uma fita de DNA que vai formar um RNA. E você precisa o quê? Ligar as bases nitrogenadas para poder o quê? Para poder formar essa informação que precisa ser passada para o nosso citoplasma em forma de proteína. Para isso a gente tem RNA mensageiro, RNA ribossômico e RNA transportador. São os 3 tipos de RNA que vão transitar núcleo citoplasma e vão conseguir levar essas informações para o nosso citoplasma, para que ali as nossas proteínas sejam produzidas, que a linguagem da célula é uma linguagem proteica. E proteínas é um conjunto de vários aminoácidos. Muita coisa para falar, lembrando que a gente fala tudo de forma muito simplificada. Quando a gente vai para o ensino médio, a gente tem muito mais informações para acrescentar, mas se você conseguir aprender esse básico agora, você já está com meio caminho andado para o ano que vem, quando você chegar lá no ensino médio, tá bom? Eu tô morrendo de saudade de vocês, tô doida para esse negócio acabar logo. Um beijo, até a próxima!